Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Da Matrix à libertação. Olha aí. Da Matrix à libertação. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, será que vivemos mesmo em uma Matrix? Será que nós estamos vivendo em uma Matrix? Será que vivemos em um mundo ilusório com uma programação falsa que quase todos acreditam? Será que é isso? Será que a gente vive numa programação falsa, errada, e todos nós acreditamos nessa programação falsa? Será que durante milênios fomos enganados e a realidade, entre aspas, que nos mostraram é falsa? Então estão nos mostrando uma realidade, será que ela é falsa? Poxa vida! Parece difícil de acreditar? Parece só uma teoria da conspiração? Ou será que é a mais pura realidade? Olha aí. E se eu disser para você que grandes sábios da filosofia, da religião e da ciência já perceberam isso e que tentaram mostrar de várias formas, de formas diferentes, essa questão? O primeiro sábio que comentarei é da filosofia e se chama Platão. Muitos de vocês já ouviram falar de Platão, muitos já estudaram Platão. Esse filósofo grego viveu entre os anos 428 a.C. e 348 a.C. E ele falava da famosa alegoria da caverna. Talvez você já tenha ouvido falar dessa alegoria da caverna, de alguma forma ou de outra. Dizendo que não estamos olhando diretamente para a realidade, clara e cristalina como um dia de sol. Então não estamos olhando diretamente para a realidade, mas estamos olhando para as sombras da realidade projetadas na parede da caverna. Então é como se passasse gente fora, passasse animais e tivesse toda uma manifestação fora e toda uma movimentação fora, e nós estivéssemos olhando para as sombras da caverna e não diretamente para o movimento fora. Ou seja, não vemos a realidade de frente, mas apenas as sombras da realidade. Com isso ele queria mostrar o seguinte: nós não estamos enxergando a realidade. Nós estamos vendo as sombras da realidade e achamos que isto é a realidade. Então, de certa forma, ele mostrou, puxa, nós vivemos numa Matrix na qual não vemos a realidade, mas as sombras da realidade. Então isso já mostrou naquela época que não estamos vendo a realidade pura e cristalina como num dia de sol. E ele vai trazer os caminhos dele dessa busca da verdade, né? Então ele fala de uma verdade com V maiúscula, ele fala muito sobre Sócrates, da sabedoria de Sócrates e dessa busca da verdade com V maiúsculo. Outro sábio que citarei aqui é o nosso amado e querido mestre Jesus o Cristo. Ele dizia claramente que o príncipe desse mundo é Lúcifer e que Lúcifer é o rei da mentira. Então isso quer dizer o seguinte, que nós fomos criados e desenvolvidos e vivemos numa sociedade da mentira, na qual a mentira é divulgada por interesses, evidentemente, dos donos do mundo, desde que o mundo é conhecido, né? Da história recente do mundo, né? Que é a história conhecida do mundo, né? Então, nós vivemos uma grande farsa, uma grande mentira, uma grande
matrix, né, uma grande matrix, né, como a gente chama aqui no Brasil, e ao vivermos isso, muitas vezes não nos damos conta disso. E outro sábio que falou isso também de uma outra forma foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Esse sábio elaborou um campo científico chamado psicanálise. E o que dizia Sigmund Freud em seus textos, seus vários textos, né, das obras completas, né? Ele dizia que todos nós somos neuróticos. Então nós temos uma vida no mínimo neurótica, se não psicótica, se não mais problemática ainda, mas no mínimo neurótica. Então a realidade que vivemos é neurótica. E essa realidade neurótica é que é a Matrix. Então nos é passado uma série de conceitos neuróticos que nós vivemos no dia a dia. Isso é a Matrix descrita por Freud. Ou seja, que todos nós temos uma programação neurótica em nossa mente, que é passada de geração em geração. Tanto que uma vez o Freud foi assistir uma peça chamada Édipo Rei, na qual é de Sófocles, né? Na qual se fala do mito de Édipo, que é uma pessoa que sofre terrivelmente a sua vida inteira. E que está quando ele ficou diante da esfinge, a esfinge disse: ou me decifras ou te devoro. E Freud associou essa esfinge com o nosso inconsciente. Ou deciframos o nosso inconsciente, ou ele nos devora. E esse inconsciente é toda a parte que não conhecemos, nem do mundo, nem de nós mesmos. Então, Freud também descreve que temos uma grande ignorância a respeito de nós mesmos e do mundo. Isso nos faz viver muito mal em sociedade, e ele descreveu isso no livro O Mal-Estar na Civilização. Então ele fala do mal-estar que vivemos no dia a dia na civilização. Portanto, esses três sábios da filosofia, da religião e da ciência já descreveram que vivemos uma programação do erro, do mal e da loucura. Então essa é a programação que nós vivemos no dia a dia, uma matrix. Ah, mas André, da onde vem essa matrix? Então, o mundo sempre teve os donos do mundo, né? Que sempre quiseram passar alguns aspectos da realidade, não a realidade como um todo. Então, de certa forma, nos enganaram e mostraram a realidade que eles queriam mostrar, e não a realidade mesmo, por si mesma. Eles, né, esses autores que eu citei, então eu falei de Platão, eu falei de Sigmund Freud e falei do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo. Eles escreveram a Matrix do mal enganadora que vivemos no dia a dia. Então eles descreveram essa Matrix que vivemos no dia a dia e que nós precisamos nos libertar dela. E aí vem a pergunta, né? Mas como podemos sair dessa Matrix e caminhar para a nossa libertação? Como é que nós podemos fazer isso? E a libertação do quê? De todos esses enganos. Então, como é que nós podemos sair dessa Matrix e enxergarmos a verdade, sairmos da caverna e olharmos para o sol, para um dia de sol límpido e cristalino, buscar a verdade, né, que Jesus tanto falou, e sairmos desse estado de inconsciência que o Freud demonstrou. Então todos esses sábios mostraram que nós vivemos numa inconsciência, dentro da caverna, enganados, né, por uma série de mentiras, né, enganos, ou então desinformações. Então,
O que os donos do mundo nos passaram foi o tempo inteiro desinformações. Seguindo, por exemplo, os caminhos recomendados por esses sábios, aí nós conseguiremos sair dessa matrix, dessa programação que nos foi imposta durante milênios. Então, todos que falaram a verdade foram perseguidos. Então, Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte. E ele mesmo, ele dizia assim, quando os discípulos falaram, mas Sócrates, você pode sair aqui da prisão tranquilamente e vai para outro lugar, né? Você não precisa passar por isso. Mas ele falou que não, que ele iria aceitar essa imposição dos donos da lei, vamos dizer assim, naquela época, porque ele entendia que esse era o caminho que deveria ser seguido. Então temos o texto Apologia a Sócrates, no qual descreve, né, esses últimos momentos da vida de Sócrates. E nesses últimos momentos ele aceita a condenação dele. Por quê? Porque se ele fosse para outro lugar, ele ia ser perseguido novamente por buscar a verdade. E toda a perseguição que Cristo sofreu a vida inteira por falar a verdade. Então, ele foi enredado numa trama que ele teria facilidade de escapar. Mas ele aceitou também o destino dele para demonstrar essas tramas que aconteceram. Então, especialmente Caifás, envolveu outras pessoas, envolveu muitas pessoas para fazer uma armadilha para ele. E essa armadilha aconteceu, só que Jesus, o Cristo, como tem esta sabedoria maior, né, de uma inteligência maior, então ele depois ressuscitou, ressurgiu e ascensionou. Então estamos falando de uma pessoa, de um sábio inigualável, né, de todos os sábios que nós conhecemos na história. Então ele se libertou de toda essa condição, ele se libertou da Matrix. O ressurgimento dele, a ascensão dele foi a grande libertação da Matrix, da Matrix, que todos vivem. Então, e depois, na história do cristianismo, todos os santos foram mártires, então sofreram grandes perseguições, né? Então, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que escreveu O Castelo Interior, porque ela estava na seguinte situação, ela estava sendo perseguida pelos tribunais da Inquisição, e ou ela provava que era uma santa, ou ela ia ser queimada como bruxa. Porque, na verdade, ela entrava num estado tão elevado de êxtase que ela levitava, e as pessoas viam isso. Então, ou ela provava que era uma santa, ou ela iria ser queimada pelos tribunais da Inquisição, condenada como bruxa. Então, os santos depois foram perseguidos, mas antes de Cristo, os profetas, os verdadeiros profetas, também foram perseguidos. Então, todos aqueles que trouxeram a verdade foram muito perseguidos. Veja bem, há pouco tempo até o Freud, Sigmund Freud, né, ele, quando ia fazer exposições, palestras, então ele também foi muito mal visto por essa questão, porque ele mostrava a questão da ignorância humana. Aliás, ele teve um sonho, e um sonho muito significativo, que ele interpretou da forma dele, mas eu interpretaria na época atual de uma outra maneira, que expande um pouquinho a forma que ele interpretou. Ele disse que no sonho ele estava vendo todas as pessoas de olhos fechados e ele de olhos abertos. Então, esse sonho mostrava que ele estava enxergando a realidade e a maior parte das pessoas não estava vendo. Então, estava dentro da Matrix, e dentro da Matrix não se enxerga a realidade. Então, nós encontraremos, por exemplo, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
o caminho da libertação da Matrix. Você quer sair da Matrix, sair da hipnose coletiva, sair da lavagem cerebral? Opa! O Evangelho, os evangelhos, os 4 evangelhos, são formas muito boas de você fazer isso. E colocar dentro de si uma nova programação mental, mas agora de libertação, e não de prisão na Matrix ou de prisão na caverna. E uma frase do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Sigmund Freud mostrou o quanto somos inconscientes e não conhecemos nem a realidade do mundo e nem a realidade de nós mesmos. Então somos inconscientes do quê? Da realidade externa, que percebemos em parte, e da nossa própria realidade. E quando ele falou isso, causou alvoroço. Muitas pessoas criticaram ele. Então você está querendo dizer que nós não nos conhecemos? Ele falou sim, é isso mesmo, você entendeu direitinho o que eu quis dizer. E foi muito criticado, muito perseguido, muito mal visto por isso. Em síntese, vivemos até hoje em uma matrix do engano, da maldade e dos erros. Envoltos por ela, vivendo essa matrix como se fosse a verdadeira realidade, e não é. Precisamos, em primeiro lugar, desta consciência para rompermos com essa programação social ou matrix e buscarmos a verdade. Enquanto vivermos imersos na matrix ou programação mental que nos foi imposta pela sociedade, né, sem percebermos os enganos desta matrix, dessa programação mental que foi feita para todos nós, viveremos iludidos por ela. Viveremos na ilusão de que isso é a verdadeira realidade, quando não é. A história da Terra, por exemplo, foi contada de forma equivocada. E eu fiz o livro A Origem da Terra para trazer a história que nunca foi contada. Então é o subtítulo do livro, né, da última edição de A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Estou preparando a 3ª edição de uma forma mais simplificada, de uma forma mais didática. E essa 3ª edição será muito importante, porque aí eu contarei mais detalhes ainda do que foi a verdadeira história da Terra. Vamos dizer assim, a pesquisa da minha vida, uma pesquisa de muitos e muitos anos, né, da primeira para a 2ª edição, e agora para a 3ª edição, na qual eu modifiquei muito o livro, né? Bom, eu vou dar apenas uma dica para você que quer fazer psicoterapia nesse momento, que estamos no fim, né, da pandemia, e estamos nesse momento tão difícil, né, pelo qual todos nós passamos, né? Então você que sente que precisa fazer uma psicoterapia por questões de depressão, por questões de ansiedade, por transtorno do pânico, né? Às vezes a gente tem um medo muito intenso, né, que é chamado pela ciência atual de pânico, e tantos outros problemas, transtorno obsessivo compulsivo, e todos esses problemas. Então você pode entrar em contato com Rosana Kepp, a doutora Rosana Kepp. O prefixo é 11, o telefone é 97191 7232. Prefixo 11 97191 7232. E aí você pode marcar a sua sessão de psicoterapia. Vamos deixar só essa dica e vamos para a conclusão do programa de hoje. A
assim acontece com todas as áreas do conhecimento. Então, do mesmo jeito que eles passaram na história, a história que eles quiseram contar, né, do mundo, então a história que foi contada pelos poderes e que não corresponde à verdadeira história do mundo, então nas outras áreas a mesma coisa. Então eles passaram o conhecimento que eles quiseram, com determinados objetivos. Ah, André, quais teriam sido esses objetivos? Você não está meio paranoico aí, não? Não é paranoia, não, é realidade, infelizmente, né? Então, assim acontece com todas as áreas do conhecimento, eles quiseram passar o que interessava para eles passarem. E não a realidade tal como foi, porque a realidade tal como foi teria que denunciá-los. Olha, os líderes do mundo foram tiranos. Olha, os líderes do mundo enganaram todo mundo. Olha, os líderes do mundo não foram esses heróis que hoje a gente imagina. Foram sempre tiranos. Claro que com honrosas exceções. Não estou falando que todos tenham sido assim. Com honrosas e maravilhosas exceções. Mas a maior parte foi tirano. E ponto final. E fez governos de tirania, os déspotas esclarecidos, né? Como se chamavam, né? Ou autoproclamavam, os reis, né? Que passaram pelo mundo, e tantas tiranias que houve durante a história. Então, agora temos honrosas exceções, né? Durante toda a história, e exceções inclusive maravilhosas, né? Líderes que se mostram muito pelo contrário, líderes maravilhosos que ajudaram muito a humanidade. E assim acontece com todas as áreas do conhecimento. Os donos do mundo nos passaram conhecimentos equivocados, que na época atual temos condições de superar. Então, isso que está acontecendo de maravilhoso na época atual, nós temos condições de reconhecer essa matrix, reconhecer os enganos que foram impostos na nossa mente e superar um a um de cada um desses enganos. Por isso, precisamos primeiro perceber o quanto estamos imersos nessa matrix enganosa para conseguirmos nos libertar dela. Lembrando a frase do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo: a verdade vos libertará. É por isso que ele falou isso. Que a verdade vos libertará. Por que ele falou isso? Porque nós precisamos nos libertar do que? Dessa matrix, dessa mentira, desses enganos. E descobrir qual é a verdade que está por trás de tudo isso. Que essa matrix esconde, não revela, não mostra. Por isso que a mensagem de Cristo também é conhecida como revelação. É a revelação da verdade. Então, uma boa forma de você encontrar uma libertação é lendo diretamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Então, lendo esses 4 evangelhos, você tem uma forma de se libertar, como os textos de Platão, como o próprio Sigmund Freud e tantos outros que nos ajudaram nesse sentido. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.